Bom, em um programa anterior, eu cheguei a abordar algumas circunstâncias introdutórias sobre a perversão. Eu falei sobre a perversão e algo já sobre o seu modo de funcionamento. E um ponto fundamental de ser retomado é que, para a psicanálise, a partir da psicanálise, a perversão ela deve ser compreendida menos como uma perversidade propriamente dita e muito mais como um modo de subjetividade, ou seja, como um modo do sujeito se colocar no mundo, como um modo de alguém ser o que é, e não necessariamente somente como sinônimo de perversidade. Nesse sentido é que devemos compreender, então, ao se pensar na perversão, menos um comportamento transgressor o tempo todo, ou uma aberração sexual, né? Alguma coisa que estaria muito ligada àquela cena muito jornalística, né? Da manchete do jornal, né? A grande perversão, alguma aberração sexual, alguma transgressão que vai, muito ao contrário de uma lei social, por exemplo. Claro que a perversão tem uma relação com isso, mas para a gente compreender do ponto de vista clínico, que é o que nos interessa aqui, nós temos que ser mais cuidadosos quanto a essa imagem muito emblemática da perversão. E nesse ponto é que vale considerar, pensando então, tendo interesse clínico quanto à perversão, é que vale considerar que um elemento que caracteriza bem a perversão enquanto subjetividade é o que nós poderíamos chamar aqui de terceirização da angústia, ou seja, o perverso, propriamente dito, é aquele que usualmente ele faz com que a angústia, que normalmente nós neuróticos, vamos pensar assim, sentimos, a angústia que está em mim, o perverso é aquele que tem um saber lidar com a angústia de modo tal que ele terceiriza a angústia, ele passa a angústia para um outro. Ele lida de tal maneira com ele e com o laço social, de forma tal que ele tem uma instrumentalidade. A partir de um instrumento, ele faz com que o outro se angustie no lugar dele. Esse é um ponto clínico fundamental na perversão. Ou seja, essa terceirização da angústia ela é feita a partir de um instrumento. Esse instrumento é algo com o qual o perverso lida para que o outro se angustie, para que o outro lide com a falta, de certa forma, para que o outro lide com o sofrimento, e não exatamente ele. E esse instrumento ele pode ser um objeto, daí entra, por exemplo, a ideia do fetiche, ele pode ser um objeto, ele pode ser o corpo como instrumento, o corpo dele, o corpo de uma outra pessoa. E também podemos considerar que o poder é um instrumento fundamental para o perverso e, inclusive, a palavra. A palavra pode funcionar para um perverso exatamente como esse instrumento de uma certa manipulação da angústia, de maneira tal que o outro é que arque com isso e não exatamente ele. Mas para que isso aconteça do ponto de vista clínico, nós temos que considerar também que está em jogo aí um árduo trabalho. Isso não é uma coisa simples de ser feito. O perverso, para que ele consiga sustentar esse saber lidar com a angústia, por assim dizer, para que ele não se depare com a falta nele, mas para que o outro, por exemplo, com o qual ele lida, com quem ele vive, para que o outro é que se depare com a falta, ele precisa há um trabalho árduo, ele precisa por exemplo, de um parceiro. Isso é um outro ponto fundamental, A perversão ela estabelece parcerias, Então, para que ela funcione tal como ela é, ela precisa sempre de um contraponto a ela própria. E aí, por exemplo, que o neurótico, as pessoas usuais, nós com o nosso sofrimento comum, é aí que o neurótico lhe cai muito bem. Então é muito comum que o neurótico sirva como um bom parceiro para um perverso, exatamente porque o perverso precisa desse jogo constante com o outro, para que nessa instrumentalização é o outro, repito, que se avenha, tem que se haver, tem que se deparar com a falta. E então nós podemos, a partir daí, compreender que é uma relação, de certa forma, de positivo e negativo entre a perversão e a neurose. É como se uma explicitasse muito uma coisa, negativo e positivo, como uma radiografia. O que em uma é claro, na outra é obscuro. O que em um ponto é obscuro, no outro ponto é claro. Mas existe um interjogo entre a perversão, por exemplo, e a neurose, de maneira tal que
podemos pensar que o neurótico, ele é aquele que o tempo todo, o que é o neurótico, né, em linhas muito gerais? É aquele sujeito que o tempo todo ele tem que lidar com a falta. Né? Por isso que o neurótico é aquele que está, por exemplo, fazendo tempestade em corpo d'água, reclamando da vida, ainda que as coisas estejam indo bem, tem sempre uma coisinha que não está tão boa. Quando as realizações são obtidas, né, ele sente um certo gosto de guarda-chuva, por assim dizer, né? Tem alguma coisa ali meio esquisita, meio estranha. Né? Então a base da neurose é esse embaraço com a falta. Às vezes uma falta que a pessoa não sabe muito bem o que é, uma insatisfação, né, meio difusa, uma coisa que não está muito boa, ou ele não está muito bem, ou ele não é muito bem aceito. Esse é o neurótico. Já o perverso, que, né, lida muito bem com esse neurótico, é aquele que ele lida também com a falta o tempo todo, o perverso. Só que como? Direcionando-a exatamente para o outro. E se esse outro é um neurótico, temos então aí, como eu falei antes, essa relação de parceria. Mas notemos, trata-se aqui de um trabalho árduo, trata-se aqui de uma constante sustentação de um certo jogo. Né? Esse não se deparar com a falta nele, mas mandar a falta, né, para o outro, requer uma cena, requer uma montagem. Então temos aqui a cena perversa, temos aqui a montagem perversa. O perverso ele precisa de uma cena, precisa de uma montagem para que as coisas funcionem desse modo para ele, até onde é possível de funcionar assim, sem furo, sem falta. Por isso também é que o perverso é aquele que normalmente ele desperta em nós um misto de asco e fascínio. Né? Nós normalmente temos uma certa recriminação em relação ao perverso, mas também o perverso é aquele que fascina o neurótico, porque ele sabe lidar com aquilo que o neurótico se embaraça o tempo todo. Então tem essa relação também, né? A neurose, nós neuróticos estabelecemos usualmente uma relação muito ambígua com a perversão. Agora, isso tudo significa que o perverso, né, não sofra? Temos também essa ideia muito estereotipada. O perverso o tempo todo ele terceiriza, o perverso sabe lidar muito bem com a angústia, o perverso não sofre. Não é tão simples assim. Né? Nós não podemos desconsiderar que por trás dessa grande cena, né, essa grande montagem, essa parceria enquanto ela vem dando certo, o perverso ele é afetado por um grande vazio. Né? O perverso sabe muito bem disso, daí o grande esforço dele de escamotear a falta, né? De passar a perna na falta, aquela ideia de eu sei que a falta está aqui, eu sei que isso existe, eu sei que, né, nem tudo é integralmente realizável, mas ainda assim eu faço alguma coisa que despiste um pouco, né, aquilo que há de incompleto na nossa relação com o mundo. E um ponto que talvez devamos considerar para a gente compreender a perversão, né, como um modo de subjetivação sofisticado, que tem aí, né, seus mecanismos, fora, né, do campo da perversidade, ainda que tenha algo, em alguns casos, a ver sim com a transgressão, tem a ver sim com o crime, tem a ver com a sexualidade, mas eu estou tentando aqui enfatizar esse outro lado de funcionamento da perversão. Nós devemos considerar também a relação da perversão, a íntima relação da perversão com o nosso tempo, com a nossa contemporaneidade. Nós vivemos em um tempo em que muitos autores já ressaltaram, né? Vivemos em uma era de narcisismo, vivemos em uma era de individualismo, vivemos numa grande era de hedonismo, né? De busca dos prazeres. Mas vale considerar que vivemos em uma era que tem muito a ver também com a perversão, né? Que estamos numa era em que o grande chamado, a grande regra é que nós consigamos driblar, né, a falta, né, que nós tenhamos objetos, que nós conquistemos, que nós estejamos acima, né, dessa sensação de que alguma coisa é incompleta, dessa sensação de que alguma coisa nos falte, ou que pelo menos nós criemos mecanismos para isso. O mercado ele é muito hábil para isso. Então vale aqui uma outra consideração, talvez em outro momento eu possa me alongar um pouco mais sobre isso, mas uma consideração que nos leve a pensar a nossa era não exatamente como uma era de narcisismo exacerbado, individualismo, hedonismo, mas como um mecanismo muito mais preciso, uma era que cabe, né, muito bem nela, né, uma era que se encaixa muito bem com a perversão, né, na medida em que o perverso é exatamente esse sujeito que, ao que tudo indica, ele sabe lidar com, né, a falta, ele busca escamotear a falta.